Processo geológico, erosão, parte 1. Ensino remoto emergencial, professora Maria Giovana Parisi, IGC, UFMG. Nesta aula, vamos iniciar a nossa parte sobre processos geológicos, iniciando aí com a erosão. Vamos ver a erosão fluvial, pluvial, erosão costeira, erosão eólica e glacial e a consequência da erosão, que é o assoreamento. Vocês estão vendo aí uma forma de erosão pluvial do modo concentrado, é uma vossoroca, e aqui uma erosão eólica. E vamos ver detalhes sobre esses tipos erosivos no prosseguimento desta aula. Nós podemos reconhecer e identificar os processos pela sua forma, ou melhor, sua marca, sua cicatriz. Cada processo deixa uma forma característica. E esta forma é extremamente importante para que a gente possa identificar a ocorrência de um ou outro processo e diferenciá-los. Por exemplo, existe uma forma para erosão, uma forma para escorregamento, uma forma para colapso, uma forma para recalque, por exemplo. Assim, a marca ou a cicatriz descreve o processo. Assim, é preciso compreender a causa e os condicionantes dos processos. Somente dessa forma poderemos evitar situações perigosas, agir para minimizar, controlar ou conviver com os riscos desencadeados pelos fenômenos e suas consequências danosas. Vamos falar sobre erosão. Erosão é o processo que envolve o desgaste, transporte e sedimentação de solos, sedimentos, dos subsolos e das rochas, como efeito da ação de agentes erosivos, tais como água, ventos e, inclusive, os seres vivos. O processo de desagregação das partículas de rochas, chamadas de sedimentos, é ocasionado pela ação do intemperismo, que é um conjunto de processos químicos, físicos e biológicos que provocam o desgaste dos solos e das rochas, fragmentando esses materiais, fazendo com que os agentes erosivos possam transportá-los até uma bacia de sedimentação. Esse transporte e a retirada dos fragmentos de seu local de origem vão causar uma cicatriz, uma marca, que é exatamente a falta desse material no seu local de origem. Então, aqui vocês estão vendo o Grand Canyon, que foi escavado por erosão feita pelo Rio Colorado. Então, o cânion é a marca erosiva, é a ausência dos fragmentos de solo e rocha que foram retirados ao longo dos milhares e milhares de anos de ação do Rio Colorado no local. A erosão geológica é aquela que envolve um processo lento e gradativo,
propriamente constituído das diversas formas de relevo existentes, como a formação de vales por onde passam os rios. Já a erosão acelerada é aquela que envolve geralmente as atividades humanas e que costuma resultar na rápida destruição ou danificação dos solos e também colocar pessoas e edificações em risco. Iremos ver agora os principais condicionantes da erosão. Um condicionante é o tipo de solo ou rocha, características dos solos e das rochas que facilitam ou dificultam o processo erosivo, como, por exemplo, coesão, a desagregação, fragmentação, a resistência, a dureza. Outro parâmetro é o clima, que interfere na maior ou menor intensidade do processo erosivo em função dos tipos e duração das chuvas. Outro é a topografia, com o relevo, que também vai estimular a ação mais acelerada ou menos acelerada dos agentes erosivos, como a água. Vegetação. De uma certa forma, a vegetação protege os solos contra a ação dos agentes erosivos. Por outro lado, outro tipo de vegetação, com as suas raízes, como árvores do tipo coníferas, podem também desagregar o solo e as rochas, favorecendo a ação erosiva. E as atividades humanas, que podem também acelerar um processo erosivo numa área em que já existe a suscetibilidade para a erosão. Então, os condicionantes principais, aqueles da classe de condicionantes antrópicos, é o desmatamento, que interfere na proteção da vegetação nos solos, o tipo de uso e ocupação, com alteração, por exemplo, da topografia, com cortes, com escavações e práticas de manejo, principalmente nas zonas rurais, em que há revolvimento dos solos, retirada das partes horizontes superiores dos solos com a matéria orgânica. Também condicionantes naturais. O condicionante chuva nós chamamos de erosividade. Erosividade é a capacidade da chuva em erodir. Isso depende muito da intensidade da chuva. Chuvas de curta duração, mas de alta pluviosidade, são chuvas que favorecem a erosão. Chuvas prolongadas de baixa pluviosidade são chuvas que não favorecem muito a erosão, pois há tempo de haver a infiltração desta água nos solos, evitando aí o seu escoamento superficial. Daí, quanto maior a erosividade, maior a capacidade da chuva em estimular o processo erosivo. A cobertura vegetal, normalmente, é uma defesa natural que promove a infiltração da água, a retenção da água de chuva por mais tempo no solo, sem que esta água escoa superficialmente, ganhando força e energia para transportar, capturar e transportar os fragmentos das rochas e solos. Mas algumas raízes podem aprofundar nos solos e crescer ali e, com o tempo, desagregar, forçar, criar tensões dentro dos solos e rochas, principalmente nas fraturas de rochas, desagregando o solo e favorecendo a captura dos fragmentos e o seu transporte, ou seja, favorecendo a erosão. O relevo envolve as formas de relevo, a declividade e o comprimento das rampas dos taludes e das encostas. Esses três parâmetros são extremamente influentes na erosão, principalmente a erosão hídrica, em que a velocidade da água de escoamento superficial vai depender
da declividade e do comprimento da rampa. Os solos, assim como o substrato rochoso, é muito importante ver a textura dos solos e das rochas, a sua estrutura, a sua permeabilidade, a porosidade, o seu índice de vazios. Isso tudo vai indicar um grau que se chama erodibilidade dos solos. Não confundam erodibilidade com erosividade. São nomes muito parecidos, mas erosividade é com relação à chuva e erodibilidade é com relação aos solos, às características do solo. Quanto maior a erodibilidade do solo, mais suscetível à erosão ele é. A mesma coisa a gente fala para o substrato rochoso. O grau de alteração da rocha, o grau de fraturamento, suas estruturas, descontinuidades, que podem estimular a passagem dos agentes, especialmente a água, e a ação erosiva sobre este substrato. Um pouco sobre erodibilidade dos solos. Os solos determinam a maior ou menor suscetibilidade à erosão, e aí a gente diz erodibilidade. Então, erodibilidade é a resistência do solo em ser removido e transportado. Solos arenosos e siltosos apresentam os maiores índices de erodibilidade, porque esses solos eles são pouco coesivos. Solos argilosos, se por um lado podem dificultar a infiltração das águas, o que estimula a erosão, porque estimula o escoamento superficial, fazendo com que a água ganhe energia e força para capturar as partículas do solo. Por outro lado, são mais difíceis de serem removidos, capturados, especialmente quando se apresentam em agregados. Então, a erodibilidade dos solos argilosos é menor do que a erodibilidade dos solos arenosos e siltosos. O decréscimo de matéria orgânica dos solos, principalmente devido à ação da agricultura, das práticas de manejo, tem sido relacionado à diminuição da capacidade de agregação do solo, tornando-o mais frágil. A maior ou menor compactação do solo também é outro fator a ser levado em consideração. Solos muito compactos sofrem redução da sua capacidade de infiltração e estimulam o escoamento superficial, ou seja, aumentam a erodibilidade. Outra influência interessante é a altura do nível freático ou zona de saturação. Se o nível freático, a zona de saturação, está próxima à superfície, a água ela vai infiltrar pouco, ou seja, o solo tem uma capacidade de infiltração baixa. Assim, a água vai escoar superficialmente. Então, quanto maior a altura do nível freático, ou quanto maior a zona de saturação, mais elevada o nível, o limite da zona de saturação próximo à superfície, maior vai ser a potencialidade deste solo, a suscetibilidade desse solo à erosão. É por isso que a chuva fina, ela é de baixa erosividade. Porém, com o tempo, a chuva fina vai fazendo com que o nível freático se eleve e com o tempo a erosão pode acontecer. Então, tudo é uma questão de tempo e analisar o conjunto dos condicionantes. Quanto às rochas, as características litológicas, como a presença dos lineamentos, das fraturas, das outras descontinuidades, contatos litológicos, o grau de alteração, grau de fraturamento, tudo isso condiciona a suscetibilidade das rochas à erosão.
por exemplo, num deserto, onde temos rochas sedimentares do tipo arenito, com algumas estruturas geológicas do tipo contatos e lineamentos, a erosão, tanto pluvial quanto eólica, é muito intensa. A influência da topografia vai determinar a velocidade dos processos erosivos. As declividades mais acentuadas favorecem a concentração e maiores velocidades do escoamento das águas, aumentando assim sua capacidade erosiva. Maiores velocidades de erosão podem ser mais esperadas em relevos acidentados, como morros, do que em relevos suaves, como colinas planas e planícies, porque aí a água fica parada praticamente e não há escoamento e não há captura de partículas. A declividade tem tanto maior importância quanto maior for o trecho percorrido pela água que escoa, ou seja, este trecho percorrido pela água chamamos de amplitude da encosta ou amplitude da rampa. Quanto mais prolongada for a rampa ou a face da vertente, maior vai ser a capacidade de escoamento superficial da água e ela vai ganhando velocidade. A agricultura, ela parece ser a atividade que mais afeta as propriedades do solo, porque elas provocam a retirada da matéria orgânica, assim como revolvem o solo, deixando ele sem coesão e apto para ser transportado, capturado pelos agentes erosivos. Erosão hídrica, tanto pluvial como fluvial. Então, vamos ver agora os tipos de processos erosivos. O processo erosivo causado pela chuva, ou seja, a erosão pluvial, tem abrangência em toda a superfície terrestre, em especial em climas tropicais. Às vezes, as chuvas são concentradas em determinadas estações do ano, o que faz que um processo ele seja mais intenso neste período. A intensificação se dá pelo desmatamento, agricultura, pecuária e tipos de urbanização. A chuva. A água de chuva, que provoca a erosão pelo impacto das gotas de água sobre a superfície do solo, caindo com velocidade e energia variável e através do fluxo concentrado das águas de escoamento superficial. Então, o impacto das gotas de chuva nós chamamos de splash ou gotejamento. Splash em inglês, gotejamento em português. A sua ação erosiva depende da distribuição pluviométrica do evento chuvoso, ou seja, chuva acumulada durante uma estação do ano, e intensidade da chuva, que é a sua duração e a sua taxa pluviométrica. Erosividade, como já falei, é o nome dado ao índice que mede a capacidade da chuva em causar erosão. O papel do splash ou gotejamento. Ele é mais conhecido em inglês, que é o splash, ou gotejamento ou salpicamento, também pode ser assim chamado. Então, o splash, ou salpicamento ou gotejamento, é o estágio inicial do processo erosivo, pois prepara as partículas que compõem o solo para serem transportadas pelo escoamento superficial. Ou seja, o gotejamento intenso vai quebrando as partículas do solo e vai então desagregando o solo, deixando ele preparado para que eles sejam transportados. O papel do splash varia com a resistência do solo ao impacto das gotas de água e mesmo da energia cinética das gotas de chuva.
topografia. Em 1959, Bertone determinou uma equação que permite calcular as perdas médias de solo para vários graus de declive e comprimento de rampa. Esta equação de Bertone é LS, onde LS significa fator topográfico, sendo L o comprimento da rampa em metros e S o grau de declividade em porcentagem. Assim, LS é igual a esta constante 0,00984 multiplicado por L, que é o comprimento da rampa em metros, elevado a 0,63 multiplicado por S, que é o grau de declive em porcentagem, elevado a 1,18. Esta é a equação de Bertone. Agora vamos ver uma equação muito importante que é chamada de equação universal de perda de solo por erosão laminar, que vamos ver daqui a pouco. Essa equação, ela envolve a equação de Bertone, porque vocês estão vendo aqui o L e o S, tá bem? Então, A, que é índice que representa a perda de solo por unidade de área, igual a R, índice de erosividade da chuva, K, índice de erodibilidade, C, índice relativo ao fator uso e manejo do solo, ou seja, o solo é protegido, existem normas de manejo do solo, controle de manejo do solo, e isso vai determinar o C. E o P, índice relativo à prática conservacionista adotado. Lembrando que nós já vimos o L e o S da equação de Bertone, ok? Todos esses valores, A, R, K, C e P, são formulações empíricas, são qualitativos e podem ser calculados de várias formas, inclusive seguindo pesos de autores renomados que trabalharam bastante com esses índices para atribuição de pesos relativos que podem ser dados para cada tipo de solo ou cada tipo de topografia ou clima, etc. Então, é muito importante trabalharmos com essas equações quando estivermos fazendo uma análise de suscetibilidade dos terrenos com relação à erosão, ok? A erosão pluvial, como o próprio nome indica, é causada pela água das chuvas. São classificadas conforme a sua intensidade, segmentando-as em erosão laminar, concentrada, como sulcos erosivos, ravinas e vossorocas. A erosão laminar é a lavagem dos solos, ou seja, a retirada da camada superficial de sedimentos em menor intensidade, pela água das chuvas ou pelos ventos. A erosão laminar, ela não deixa uma marca e muitas vezes ela é imperceptível, pelo menos no seu estágio inicial, porque ela não deixa marca. Entretanto, é uma lavagem uniforme do terreno e as primeiras camadas de solo, os primeiros horizontes, eles são retirados por essa lavagem. E isso é ruim, principalmente para a agricultura, porque os primeiros horizontes que contêm matéria orgânica e nutriente para as plantas. A erosão concentrada gera sulcos erosivos, que são as estratificações ou caminhos deixados pela água nos solos. São as marcas, como falamos no início desta aula, as cicatrizes. As ravinas são as danificações ou as marcas mais profundas deixadas pelo processo
de erosão pluvial, ou seja, pelo caminho das águas de chuva. E as vossorocas manifestam-se quando a erosão é aprofundada a ponto de atingir o lençol freático. Vamos ver com mais calma todas essas formas. Então, a erosão laminar acontece quando a água escoa uniformemente. Aqui é um exemplo de erosão laminar. Vocês estão vendo que não deixa um sulco, a não ser esse que está começando nesse ponto, mas de uma certa forma está havendo uma retirada de forma uniforme neste terreno, deixando a ausência dos primeiros horizontes da matéria orgânica, retirando assim, inclusive, a vegetação. Então, a erosão laminar, apesar de ser uma forma mais amena de erosão, é responsável por grandes prejuízos às terras agrícolas e pelo fornecimento de grande quantidade de sedimentos que assoreiam rios, lagos e represas. A erosão laminar é perigosa pelo fato de não ser de fácil percepção. E aí pode ser um pouco tarde a recuperação dos solos naquele local quando ela finalmente é percebida. A erosão linear ou erosão concentrada é aquela causada pela concentração do escoamento superficial e de fluxos d'água em forma de filetes. Sua evolução dá origem a 3 tipos diferentes de erosão. O sulco é um tipo de erosão no qual o fluxo da água, a atingir maior volume, transporta maior quantidade de partículas, formando incisões na superfície do terreno de até meio metro de profundidade e perpendiculares às curvas de nível. As ravinas são formas erosivas lineares com profundidade maior do que meio metro. Neste caso, as águas de escoamento superficial escavam o solo até seus horizontes inferiores. Possuem forma retilínea, alongada e estreita, como iremos ver daqui a pouco. Olha que interessante, bossoroca. E eu falei com vocês, vossoroca. Este nome, ele é regional. Em Minas Gerais, nós chamamos de vossoroca. Em São Paulo, eles chamam de bossoroca. Os dois nomes estão corretos, porque são nomes regionais, ok? Então, se vocês encontrarem bossoroca, não estranhe, mas aqui eu vou adotar o nome vossoroca, ok? As vossorocas, então, são as formas mais complexas de erosão linear, pois é uma associação de múltiplos processos no mesmo local. Neste caso, ocorre o aprofundamento da erosão, ou seja, a evolução de uma ravina, até atingir o nível freático que aflora no fundo daquele canal erosivo. Há então ação combinada das águas do escoamento superficial e subterrâneo, ou seja, tanto as águas superficiais quanto as águas do nível freático vão agir em conjunto, o que condiciona uma evolução da erosão tanto no sentido lateral quanto no sentido longitudinal. Veremos isso com um pouco mais de detalhes adiante. Então, a erosão linear ou erosão concentrada, ela é causada pela concentração das linhas de fluxo das águas de escoamento superficial, resultando em pequenas incisões na superfície do terreno, em formas de sulcos que podem evoluir por aprofundamento para ravinas e vossorocas. Aqui nós temos exemplos de sulcos, que são incisões de até meio metro ou próximo de meio metro, né? São incisões pequenas, de pequena profundidade e que facilmente podem ser reparadas com a passagem de máquinas ou uso mesmo de enxada, em que esses sulcos são tampados
E se o solo for protegido por uma vegetação ou por outros recursos de proteção e combate à erosão, fica fácil de recuperar as áreas danificadas por sulcos erosivos. Isto será assunto da parte 2. A ravina. Ravina. Não se esqueçam do V da ravina. O que? O V da ravina, ok? V de ravina. Porque a forma da ravina é um V. Então, a ravina, ela deixa no terreno uma marca, uma cicatriz de sulco alongado na forma de V, ou uma incisão na forma de V. Vejam aqui a ravina. Então, aqui vocês estão vendo uma forma de V. Então, ela vai se aprofundando muito mais. A ravina, ela se aprofunda e ela não se alarga muito. Então, ela não tem grandes larguras, mas tem profundidade, dando aí uma forma de V a esta feição erosiva. É formada pelo escoamento de águas pluviais superficiais e geralmente são alongadas, estreitas na base e pouco mais largas no topo, exatamente como é o V. Tendem a aprofundar à medida que o processo se torna mais frequente e intenso. Continuando, aqui nós temos duas imagens da década de 80, no bairro Alto Santa Lúcia, em Belo Horizonte, especificamente na rua Planetoides. Quando foi feito o asfaltamento da rua com galerias de drenagem, houve uma interrupção, né? Houve um vazamento da galeria de drenagem que provocou uma concentração da água, deixando ali uma incisão na forma de V que destruiu, né? A erosão, ela destruiu o asfalto da via e também destruiu a via, impossibilitando a passagem dos veículos. Não se esqueçam, ravina. Olha que linda essa forma de V desta ravina. Então, é uma incisão alongada na forma de V, que ela é muito mais estreita na sua base, um pouco mais larga no seu topo, né? E ela vai se aprofundando. Geralmente, a ravina, assim como a vossoroca, ela é maior ou mais larga nas partes mais altas da encosta, ficando mais estreitas na parte mais baixa, onde a gente tem a ação nas partes mais altas da gravidade e da energia da água. Então, é um processo regressivo, ou seja, aumenta de cima para baixo. Viram ravina? Vejam ravina. Vossorocas, apesar do V de vossoroca, vossorocas não têm a forma de V. Ou seja, quando a erosão se desenvolve por influência das águas superficiais, mas também por influência dos fluxos d'água subsuperficial, que se inclui o lençol freático ou nível freático, que configura-se o processo mais conhecido como vossoroca ou bossoroca. Também tem um desenvolvimento devido à erosão interna, chamada de piping ou entubamento. Ou seja, pode haver tanto ação de erosão interna, mas a vossoroca
quando a evolução de uma ravina, quando o fluxo superficial vai escavando o terreno, fazendo aquela forma em V tradicional, por exemplo, aqui ainda é influência da água superficial, influência da água superficial, influência da água superficial. Entretanto, no centro do canal já foi atingido o nível freático e aqui é influência da água subterrânea, que agora não está mais subterrânea, ela aflorou. O que acontece? Quando o nível freático é exposto ao aumento do gradiente da velocidade de escoamento de água, pois antes a água subterrânea ela tinha sua velocidade de escoamento subterrâneo controlado pelo próprio terreno, pelo próprio solo, pela própria rocha. Então, a água ela percolava pelos poros e pelas descontinuidades das rochas. Uma vez exposto, a água está livre para fluir e, com isso, vai escoar com maior velocidade, aumentando a velocidade também da água que ainda não foi descoberta, ou seja, do nível freático profundo das partes altas das cabeceiras. Quando o aumento dessa velocidade de água ocorre, também vai aumentar o fluxo de percolação da água subterrânea, o que pode provocar entubamento ou piping. E esta água, ela brota dentro da vossoroca já com uma cor turva, porque ela está carreando internamente partículas dos solos em função do aumento de sua velocidade de percolação interna. A vossoroca, ela é palco de múltiplos processos, uma vez que ela tem a influência da água superficial quanto da água subterrânea. A água subterrânea, ela forma um verdadeiro rio no canal desta feição erosiva, podendo erodir as laterais, as paredes laterais da feição, fazendo solapamento de base, provocando deslizamentos, escorregamentos, alargando a forma da vossoroca, ou seja, aquela forma em V que tinha muito mais profundidade do que largura, vai se modificando por uma forma com muito mais largura do que profundidade, uma vez que o nível freático já foi atingido. Aqui vocês estão vendo uma cicatriz de escorregamento, que é um processo que nós veremos mais adiante. É um tipo de movimento de massa. Mas, em função da ação do nível freático exposto, está havendo solapamento de base desta parede aqui e ela está conduzindo o material para dentro do canal erosivo. E aí a forma ela vai se alargando. Então, como é o processo acelerado de desenvolvimento de uma vossoroca? Vamos ver as etapas 1 e 2. Em 1 e 2 acontece o primeiro estágio evolutivo, que é o aparecimento de sulcos e o aprofundamento desses sulcos evoluindo para ravina. Até então, temos a forma de V. É um escoamento concentrado de água, né? E seu aprofundamento. Em 3 e 4, esse aprofundamento da ravina chega até o nível freático. Com o afloramento do nível freático, ao rebaixamento do Na na região e o aumento da força de percolação da água, o que faz com que haja o piping ou o entubamento. Também faz com que haja a ação da água do nível freático exposta no canal erosivo e o solapamento de base das paredes e o desmoronamento, o escorregamento, o deslizamento das paredes, provocado aí pela ação dessa água do nível freático, fazendo então o alargamento. Então aquela forma em V, ela vai se
modificando para uma forma mais uvalada, ou seja, uma forma de U. Então, ao ser atingido o nível de base da encosta, o alargamento produz uma seção transversal na forma de U, com várias ramificações. A vegetação, então, começa a se desenvolver no fundo do vale, como a gente vê aqui em 5. No estágio mais avançado, ou seja, no estágio aqui em 6, onde a gente vê a forma em U bem nítida, as ramificações apresentam as mesmas características do leito principal e a vegetação começa a ficar presente e começa a recuperar aquela erosão. Isso pode levar muitos anos, mas a tendência de uma vossoroca é que, com a umidade presente no fundo do canal, em função da exposição do Na e o rebaixamento do Na, o processo erosivo ele vai se interrompendo e a umidade vai estimulando o nascimento de vegetação, assim como todo o material de solo que foi depositado no fundo do canal vai servir como fonte de solos e nutrientes para o desenvolvimento de uma vegetação num solo profundo depositado ali. Então, a tendência do processo erosivo é se restabelecer, equilibrar e ser desativado com o tempo. Mas muitas vezes não dá tempo, principalmente numa área urbana, de aguardarmos esse tempo e essa estabilização natural acontecer, porque até lá muitos problemas com riscos podem acontecer. Como, por exemplo, o alargamento da vossoroca e o atingimento de moradias. Aqui nós vemos uma vossoroca já com o estágio de desenvolvimento da vegetação bem avançado, mas aqui a gente vê uma reativação do processo erosivo e aqui as moradias que foram edificadas, não é? Nesta parte aqui, bem na beiradinha da vossoroca. E aqui uma vossoroca bem ativa, sem vegetação, não é? Ainda em evolução, onde a gente vê recentes índices, características de escorregamentos, deslizamentos recentes e transporte de fragmentos e ação da água. Dessa forma, a gente, inclusive aqui, ó, desmatamento, não é? Na beirada, o que não é bom para provavelmente construção de casas, e isso é bem prejudicial a essas moradias e as pessoas que moram aqui, porque o avanço e o alargamento dessa feição pode causar áreas de risco. Então, revendo aqui, quando a ravina evolui em profundidade e alcança o nível freático, ocorre um desequilíbrio hidrogeológico que acelera a evolução do processo erosivo, pois a erosão passa a ser condicionada tanto pelas águas superficiais quanto pelas águas subterrâneas, como vemos aqui, Ocorre escorregamento das paredes laterais, provocando o alargamento da base. Isso altera a forma inicial de V para a forma de U, como vemos aqui, exatamente aqui. E aqui ainda é a ação superficial e é possível ver a ação superficial fazendo a forma de V, mas aqui já atingiu o nível freático e a gente vê a forma de U. A gente vê U. E aqui a gente vê V. Certo? Pergunto, qual estágio se encontra esta forma erosiva? E que forma erosiva é esta? Deixo aí a pergunta para vocês. Agora vamos ver formas
erosivas em várias áreas urbanas. Esta aqui é uma vossoroca em Cachoeira do Campo, pertinho de Ouro Preto, uma região onde o solo tem alta erodibilidade e também há muita erosividade com relação às chuvas. E a topografia é favorável, assim como a falta de vegetação, o desmatamento que ocorre. Neste caso, a gente vê uma vossoroca que tem tanto a influência da água subterrânea, que não dá para ver direito, quanto a influência da água superficial, formando algumas ravinas profundas, mas há um canal maior, né, em que já há a influência da água subterrânea que ficou exposta. Aqui é uma vossoroca em Sorocaba, São Paulo. Lá tem terrenos arenosos, altamente coesivos, existe erosividade e erodibilidade com relação ao terreno. Aqui parece que houve um problema numa ruptura de um dreno, do sistema de drenagem de água pluvial. E aí houve o desenvolvimento, a concentração de água e o desenvolvimento da vossoroca. Vejam que a feição erosiva ela está acompanhando o arruamento deste loteamento e casas já se colocam em situação de perigo. Aqui é um loteamento em São Paulo, em que o solo foi exposto, a vegetação retirada, foram feitas rampas e os sulcos erosivos começaram a se formar, em função da concentração de água que escoa perpendicular às curvas de nível. Isso prejudicou esse arruamento, destruindo os terrenos com a evolução desses sulcos em ravinas. Aqui a gente já tem ravinas. Mariana. Aqui a gente vê nesta rua tanto a formação de sulcos como também de erosão laminar. A gente vê a topografia, o comprimento e a declividade da rampa estimulando a erosão e também o tipo de solo sem proteção e revolvido. Mas mais Mariana, Minas Gerais. Aí uma destruição de uma galeria de drenagem e a evolução do processo erosivo. Mariana tem problemas, não é, com erosão. É muito comum nas laterais dos arruamentos haver uma concentração de água, geralmente não tem uma drenagem adequada e começa a formação de sulcos evoluindo para ravinas, que muitas vezes destroem as vias por onde transitam os veículos. Catanduva, São Paulo, também a erosão já destruindo a galeria de drenagem. Mais Cachoeira do Campo, a cabeceira de uma vossoroca ameaçando moradias. Interessante ver aqui o contato dos horizontes de solo com o saprolito, né? Um horizonte B de solo pouco desenvolvido, em contato, vamos corrigir, com o saprolito aqui do gneiss, do complexo, do bação, quadrilátero ferrífero. É uma vossoroca em Bauru, São Paulo, onde é possível ver os escorregamentos laterais, fazendo com que a forma fique na forma de U
e aqui a ação da água subterrânea, exatamente provocando esse solapamento de base. Esta foto, ela não está muito nítida, mas essa foto é uma foto clássica que aparece na maioria dos livros que tratam sobre erosão. Gouvêia, pertinho de Diamantina, Minas Gerais. Então, aqui nós estamos vendo uma ravina que vai aos poucos evoluindo para Vossoroca, como nós temos várias na região de Gouvêia. Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Vocês estão vendo aí uma galeria rompida e a erosão provocada por conta disso e o rápido desenvolvimento desse processo erosivo ameaçando as moradias locais. Então, a erosão avançou para a área urbana na região dos bairros Argemiro, Ortega e Cristo Reis. Erosão fluvial. Esse tipo de erosão é causado pelas águas dos rios, transformando o seu curso em vales mais profundos do que o seu entorno. Além disso, quando não há uma vegetação nas margens dos cursos d'água, ou a rocha das margens é muito frágil, muito degradada, alterada, assim como os solos são pouco coesivos, né? Elas são erodidas pelas forças das águas, intensificando processos de assoreamento e alargamento do leito das bacias de drenagem. Corrigido. Os rios possuem uma dinâmica. É a dinâmica de erosão e assoreamento dos rios dependendo da sua forma. As formas mais comuns dos rios são retilínea, anastomosada e meândrica. Aqui nós temos o padrão retilíneo, onde as águas, o canal do rio, ele é retilíneo e é possível a deposição de bancos de areias na lateral e uma erosão do canal central pelas águas do rio. Também pode ocorrer a formação de bancos de areias na área central e o contorno da água desses bancos, né? A água contorna esses bancos, provocando erosão do canal no entorno dos bancos de areia. Os bancos de areia, eles podem se formar quando no leito do rio há alguma obstrução que desacelera a velocidade da água, fazendo o assoreamento ou estimulando a deposição dos sedimentos transportados pela água. E aí o banco de areia vai se formando. E é uma guerra entre a água, que pode erodir o banco de areia, e o assoreamento, que pode aumentar a largura do banco de areia. E também o padrão anastomosado, por onde a água ela circula ao longo de vários bancos. Eu falo bancos de areia, mas pode ser de outro material. Então a água ela é dividida, ela é ramificada, contornando aí vários bancos de solo, rocha, do leito fluvial. E a forma meândrica, onde os meandros côncavos têm uma tendência de erosão, de escavação ou erosão das margens. E os meandros convexos têm uma tendência de assoreamento e deposição das praias, sendo aqui pelas cores o sedimento mais novo, intermediário e o sedimento mais antigo, formando os famosos terraços fluviais. A erosão, ela pode, nas partes côncavas, ela pode provocar o aparecimento de meandros abandonados com a mudança do leito do rio. Então, o rio meandrante, ele migra de posição o tempo todo, à medida que vai havendo uma escavação na margem côncava e uma deposição, o assoreamento
na margem convexa. Essa concavidade e essa convexidade está de acordo com o observador presente aqui no centro do canal. Aqui nós temos imagens de tipos de canais do Rio das Velhas. São imagens aéreas obtidas pelo Google Earth. Então, aqui nós temos uma imagem meandrante, onde é possível ver a erosão na margem côncava de um observador dentro do rio, né? E o assoreamento na margem convexa do ponto de vista de um observador no centro do canal. Esta erosão na margem côncava, ela pode evoluir até atingir essa estrada, provocando uma destruição da estrada se nada for feito. Isso ao longo do tempo. E então o canal ele vai migrando nesse sentido aqui. E vai havendo o assoreamento e formação de praias, e o canal ele vai arredando, né? Se transferindo para essa parte aqui próxima à estrada. O mesmo acontece aqui também na cidade, um bairro de Rio Acima, onde tem os meandros e tem também a formação de bancos de areia no centro do rio, né, do canal do rio, e aqui uma margem côncava, fazendo erosão e podendo um dia atingir essas moradias. Aqui a gente vê, muito interessante, uma forma meandrante, e é possível prevermos que com o tempo essa concavidade e essa concavidade elas vão se encontrar, fazendo com que essa curva do rio passe por aqui e aqui vai se transformar em um meandro abandonado. Vocês conseguem enxergar isso? Essa atividade com o tempo? E aqui nós temos um canal retilíneo do Rio das Velhas, também com a deposição de alguns bancos de areia na sua lateral. Um rio retilíneo pode ter uma influência dessa forma em função de estruturas geológicas, como lineamentos, contatos geológicos e estratificações. Aqui nós vemos o processo de solapamento de base, que é a ação erosiva das águas do rio. Vamos voltar. Volta. Quer voltar, não? Vamos voltar. Vocês estão vendo que é lançado água servida aqui e a ação dessa água, ela está escavando as margens, provocando um problema, né, um risco aqui nesta moradia. Agora sim. Nós temos aqui o mesmo, né? Uma escavação, uma erosão na margem côncava do rio Caratinga, Minas Gerais, 1993. Aqui também a mesma coisa, onde a escavação da margem provocou a queda das edificações que estavam construídas bem na margem do rio Caratinga. Esse episódio ficou famoso em 1993, na cidade. Aqui um córrego também provocando danificações na estrada, em córrego Cascavel. Consequências gerais da erosão. Em áreas rurais, a erosão provoca perda de solo agricultável. As vossorocas e ravinas tornam-se verdadeiras armadilhas para a queda de animais. A destruição de estradas, assoreamento de rios e outros mananciais e reservatórios de água. Em área urbana, além disso tudo, há o aumento de acidentes com moradias próximas às margens das vossorocas, destruição de ruas e equipamentos públicos. As ravinas e vossorocas tornam-se áreas de despejo de lixo, às vezes até como tentativa desastrosas de contenção,
O lixo e os lançamentos de esgotos transformam as erosões em focos de proliferação de vetores, assoreamento dos cursos d'água e reservatório dentro de área urbana ou na sua periferia, e a destruição e entupimento da rede de galerias agravam ainda mais os problemas causados pela erosão, pela promoção de enchentes, concentração de poluentes e perdas de capacidade de armazenamento d'água dos reservatórios de abastecimento público. É muito perigoso a erosão em área urbana. Erosão marinha, causado pelo desgaste de rochas e solos litorâneos pela ação da água do mar e das ondas, contribuindo para a formação de praias e paisagens costeiras, tais como as falésias. As regiões costeiras são locais de intensa dinâmica e constantes modificações por acreção ou erosão, em função da ação das ondas, correntes litorâneas e marés. Esta ação provoca diversas morfologias, como a gente pode ver aqui. Praias são formadas com o assoreamento, a acumulação de sedimentos ao longo da zona costeira. Podem ser criadas falésias pela ação das ondas e movimentos de massa em conjunto com a ação das ondas. Ilhas, barreiras, acumulações de areias paralelas às linhas da costa, formando lagunas, restingas, que são faixas arenosas móveis, e dunas, grandes acumulações de areias na linha de costa. Aqui nós temos uma restinga em Cabedelo, uma restinga toda ocupada, em que vocês veem aqui o mar e o rio. E a restinga, ela sofre a ação das duas, né, dos dois agentes, tanto o mar quanto o rio. Falésia em Fortaleza. E uma casinha aqui. Em Algarve, Portugal, as falésias são famosas e pela sua beleza, mas também pelo risco urbano que elas oferecem à medida que elas avançam em direção às moradias, como a gente pode ver aqui. Estados Unidos. As marés, elas provocam a erosão das praias, deixando as casas praticamente submersas e sobre as palafitas. E desenterram as palafitas também. Também nos Estados Unidos. Erosão costeira provocou a queda das moradias. Rio de Janeiro, a mesma coisa, a ação das ondas. Campos, Rio de Janeiro. A falésia, o Morro Testemunho de uma falésia, destruiu e soterrou uma família, deixando 37 pessoas feridas, 5 pessoas morreram na Praia Maria Luísa, em Algarve, Portugal. Erosão eólica, causada pela ação dos ventos, que provoca o intemperismo das rochas e também atua no transporte de sedimentos para zonas mais distantes dos pontos de erosão. Costuma ser um processo mais lento do que os demais, que envolve a ação da água e também formam cicatrizes ou deixam marcas maravilhosas, mas também prejudiciais se considerarmos uma área urbana. O vento tem grande capacidade de transporte, principalmente se o solo for desagregado, como as areias. A deflação típico dos terrenos onde ocorre
Erosão eólica. Ocorre frequentemente em regiões de campos de dunas, com a retirada preferencial do material fino, mais superficial, como areia e silt, permanecendo a camada de material mais grosso, como pedregulhos e seixos, atapetando a superfície erodida. Isso é muito comum nos desertos. Pode ocorrer forte corrosão associada à deflação, esculpindo as rochas, fazendo formas ruiniformes e outras feições típicas de regiões desérticas. Enquanto as dunas são formas de assoreamento, por onde esse material arrancado pelos ventos serão depositados. Em locais de forte e constante deflação, podem se formar zonas rebaixadas, depressões mesmo, que, em meio a regiões desérticas e com as escassas chuvas, formam lagos rasos chamados de praias, que geralmente ficam secos na maior parte do tempo e formam uma lama ou camadas de sal que atapetam muitas vezes essas praias. São cenários maravilhosos. Aqui nós temos uma cidade soterrada pelas dunas, que são consequências da erosão eólica. O vento captura, transporta o sedimento e depois deposita esse sedimento nas formas de dunas, exatamente onde estão as moradias que servem de barreiras para os ventos, e assim ocorre a deposição instantânea dos sedimentos. Erosão glacial também provoca formas magníficas. Ocorre com a formação e consequente movimentação das geleiras que desgastam os terrenos. Também atua no congelamento da água, que se dilata e provoca alterações na composição e disposição dos solos e das rochas, fazendo intemperismo físico. As geleiras, elas deixam várias cicatrizes nos terrenos. Também provocam uma forma em U, ou os grandes vales glaciais na forma de U, lembrando um pouquinho as vossorocas. Entretanto, é o desgaste que o gelo provoca nas rochas e solos, tanto nas laterais, alisando as paredes das rochas, né? Deixando grandes paredes, né, penhascos bem lisos, e erodindo a base da geleira à medida que o gelo se desloca. Existem os circos glaciais, que são o início da erosão glacial no topo das montanhas, também em forma de U, que vai descendo, encontrando os vales centrais, e vários circos glaciais esculpindo as montanhas deixam picos chamados de horns, como os chifres, né? E os depósitos glaciais famosos são as morenas glaciais, onde os detritos são levados. Em rochas sedimentares, nós chamamos de tilitos. Então, aqui a gente vê um circo glacial e aqui um vale glacial mostrando a forma em U. Olha que lindo vale glacial na forma de U. Aqui o vale glacial, o circo glacial e os horns. Aqui as morenas glaciais, os depósitos dos gelos. Aqui as rampas, né, os paredões esculpidos pelas geleiras. Os circos glaciais, os horns, o vale glacial, essa foto é repetida. E aqui também um circo glacial com a forma de U maravilhosa. Aqui uma cidade na Suíça que foi construída no vale glacial na forma de U. E toda geleira ela migra para o mesmo ponto.
e é preciso fazer proteção com relação ao deslizamento dos gelos, ao deslizamento de neve, às avalanches. Aqui um horn e os circos glaciais e a linda forma de U. Pode haver trabalho conjunto entre água e gelo. Aqui um exemplo do Bryce Canyon, em Utah, nos Estados Unidos, onde essas formas maravilhosas foram esculpidas com a ação conjunta, tanto da água quanto das geleiras. Em consequência da erosão, nós temos o assoreamento. O assoreamento é o processo de alteração ou de degradação dos rios e cursos d'água, em geral, em virtude do acúmulo de sedimentos em seu leito. O principal impacto ambiental desse problema é o acúmulo de bancos de areia nas áreas de águas pluviais, gerando alterações nos cursos dos rios, ou, em casos extremos, provocando a sua extinção ou redução substancial de sua vazão. Vamos corrigir. Prontinho, corrigimos pluvial para fluviais, ok? Vocês estão vendo aqui o processo de assoreamento, tudo aqui é sedimento ao longo do canal deste rio. Mais exemplos de assoreamento em canais de rio, o que vai como consequência do assoreamento, aqui assoreamento com muito lixo, provocar as enchentes e também as inundações, que veremos em próximas aulas.